Quais são as melhores ações para quem quer receber dividendos? Com esse vídeo, você nunca mais vai errar as melhores ações para você receber dividendos, aquelas dividendeiras, né? Aquelas ações que pagam muito dividendo para você. E por quê? Porque nesse vídeo eu vou te dar 4 características das empresas que vale a pena investir e que são ótimas pagadoras de dividendo. E uma dica importante para você aqui, viu? O dividend yield não está nessas 4 características, não. Se você olha aquele percentual ali que a empresa pagou de dividendo para escolher a empresa para você investir, está errado. O dividend yield não está nessa lista aqui das 4 características. Então, acompanhe o vídeo até o final que você vai entender todas as características das empresas que são boas pagadoras de dividendos para você escolher. E no final, eu vou dar um exemplo de uma dessas empresas que pode ser uma excelente pagadora de dividendo aí ao longo dos anos. Então acompanhe o vídeo até o final que você vai entender tudo. Se você não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Lopes, eu sou especialista em investimentos com certificação CEA pela Ambima, também sou consultor de valores mobiliários autorizado pela CVM para atuar, também sou sócio fundador da Evolio Consultoria de Investimentos e sou investidor há quase uma década. Então vamos lá para o nosso vídeo. E para você que pesquisou esse vídeo aqui, para você que entrou nesse vídeo procurando boas ações pagadoras de dividendos, você obviamente é uma pessoa que gosta de ter uma renda constante ali das suas empresas, pagando esses proventos, né? Pagando esses dividendos ali das suas ações. Quem é que não gosta de ver aquele dinheiro pingando constantemente e melhor, aumentando ano após ano ao longo dos anos aí com essa renda crescente? Quem é que não gosta? Então, nesse vídeo aqui, a gente vai conversar sobre isso. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é para vocês conseguirem dividir aqui as empresas em 2 tipos de empresa, porque cada empresa tem sua própria característica. Existem empresas, né? Então tem um grupo de empresas que são empresas que têm uma maior pegada de crescimento, né? Então elas estão focadas em crescer, e outras empresas elas tendem a ser boas pagadoras de dividendo. Elas distribuem boa parte do lucro para você, para o acionista. E é nesse segundo grupo aí que a gente vai focar hoje, nas empresas boas pagadoras de dividendo. E muitas pessoas acham de forma equivocada que as melhores empresas pagadoras de dividendos são aquelas que pagaram uma porrada de dividendo ali nos últimos meses ou no último ano. Por exemplo, a pessoa vê lá uma empresa que está custando R$10 a ação e essa pessoa acha lá que a empresa pagou R$2 de dividendo ali nos últimos 12 meses, ou seja, no último ano. E aí a pessoa faz logo uma conta de cabeça e fala, poxa, a ação custa R$10, a empresa pagou 2 de dividendo no ano, então ela me pagou 20% de dividendo. E aí a pessoa vai lá, esse é o famoso dividend yield, né? A pessoa só olha esse percentual, a pessoa vai lá, compra a ação achando que ela vai ganhar 20% ao ano só em dividendo, mas isso pode ser um grande erro. Será que essa empresa é de fato aquela melhor empresa para você ganhar dividendo, para você ganhar renda? E eu já vou começar com uma polêmica aqui, inclusive, né? As maiores pagadoras de dividendos não são aquelas que possuem um alto dividend yield, que é esse percentual de dividendo que a empresa paga. E por quê? Basicamente, você pode estar cometendo um grande erro. Por quê? Primeiro, a empresa ela pode ter tido algum lucro que é não recorrente. Então, ela teve um lucro extraordinário num período específico, né, nos últimos 12 meses. E aí, obviamente, se ela teve um alto lucro, ela distribui bastante ali para os acionistas. Mas aí, no ano seguinte, já que foi um lucro extraordinário, ela não vai ter o mesmo lucro. Então, ela vai ter uma queda bem acentuada do lucro. E esse dividendo, que era de 20%, vai passar agora a ser 2% ou 3%, né? E aí você não vai continuar recebendo aquele mesmo dividendo, obviamente. Uma outra coisa que pode acontecer, a empresa vendeu algum terreno que ela possuía, vendeu algum prédio, algum imóvel, ou algum maquinário que ela possuía, e aí isso entrou como lucro na empresa.
E aí ela distribuiu esse lucro para os acionistas. E aí você, equivocadamente, se você só olhou ali o dividend yield, você acabou fazendo essa escolha e no ano seguinte você não vai ter nada de dividendo ou vai ter um dividendo muito baixo, porque foi uma escolha equivocada, baseado em um único ano, né, nos últimos 12 meses, onde a empresa apresentou um lucro alto e distribuiu bastante, mas ela não vai ser assim. E quais são as métricas, então, que a gente tem que olhar, né? Quais são as características que a gente tem que olhar para escolher uma boa empresa de dividendos? E são essas características que eu vou mostrar para vocês agora. Então, quais são as 4 características para você escolher, as características essenciais para você escolher uma empresa boa pagadora de dividendos? Então, vamos lá, anote aí a primeira característica. E a primeira é você escolher uma empresa que tenha um payout médio elevado. E o que é isso, né? O que é um payout médio elevado? Basicamente, o payout é o percentual do lucro que a empresa tem que ela distribui para os acionistas em forma de dividendo. Então, se a empresa tem um lucro de 100 e ela distribui 80, significa que ela tem um payout de 80%. Mas eu não quero que você olhe simplesmente o payout dos últimos 12 meses, porque senão você pode estar cometendo o mesmo erro lá do dividend yields. Eu quero que você olhe o payout médio dos últimos 10 anos, dos últimos 15 anos, o histórico que você tem lá. Então, quando você olha o payout médio, você vê lá, o payout médio dessa empresa é de 80%. Então, se o payout médio é de 80%, significa que a empresa distribui 80% do lucro dela para os seus acionistas. Então, significa que ela é uma empresa focada em distribuir o lucro para os acionistas. Então, significa que ela pode ser, sim, uma excelente pagadora de dividendo. Então, essa é a primeira característica aí que você deve olhar para escolher uma boa empresa pagadora de dividendo. Segunda característica, anote aí se você está prestando atenção. A segunda característica é preço relativamente baixo em relação ao seu lucro. E isso é nada mais nada menos do que o PL da empresa. Então você vai ver lá um PL relativamente baixo. E esse PL relativamente baixo significa que você vai pagar um preço interessante para ter uma renda relevante. Então o que seria um PL relativamente baixo? Aí depende muito do setor que a empresa está, de como que a empresa cresce, mas eu diria ali um PL, no máximo, para você ter uma empresa que seja boa pagadora de dividendo, no máximo um PL de 15 vezes. Né? Mas o ideal é que você compre até uma empresa com um PL um pouco mais baixo. Isso vai depender muito do crescimento. Se a empresa não cresce tanto, então você tem que pegar um PL bem baixo, né? Abaixo de 6, 7, 8, 10 vezes. Mas se a empresa já cresce mais, né, ela tem um crescimento um pouco mais acelerado ainda, você pode pegar uma empresa ali com um PL de 14, 15 vezes ali, que você vai ter uma renda crescente ao longo do tempo, tá? Mas o interessante é que você não pague um PL extremamente elevado. Empresa com PL de 30, 35, 40 vezes, isso aí pode ser um tiro no pé e um péssimo investimento. Então, essa é a segunda característica, comprar empresas com preço mais baixo, um PL relativamente baixo, tá? Então, qual é a terceira característica aqui de uma empresa boa pagadora de dividendo? A terceira característica é que a empresa tenha um crescimento consistente. E por que um crescimento consistente? Esse crescimento consistente significa que você vai ter uma renda crescente ao longo dos anos. Porque se a empresa não cresce, significa que, imagine que você recebe essa renda de dividendo em um ano e a empresa continua sem crescer, né? E aí você vai ter essa renda constante ao longo do tempo. Só que se a empresa não cresce, até a inflação vai começar a corroer o seu dinheiro. Você não vai ter uma renda crescente ao longo do tempo. Então é importante que você tenha uma renda consistente, crescente ao longo do ano e acima da inflação, né? Porque não adianta também a empresa que só cresce ali a inflação, né? Porque senão você não vai ter um crescimento real dessa renda ao longo do tempo. É importante que a empresa cresça acima da inflação e um crescimento consistente, tá? Não é aquela empresa que dá lucro no ano e dá prejuízo no outro ano. Porque essa empresa você pode até pensar em investir, mas não com foco
em renda, em dividendo. Isso é assunto para algum outro vídeo. Mas você pode pensar em empresas consistentes, com lucro crescente e consistente, para ter uma boa renda ali de dividendo. Então essa foi a terceira característica ali de uma empresa boa pagadora de dividendo. E a quarta característica é você investir em uma empresa que esteja em um setor resiliente e um setor perene, né? Um setor que vai durar anos, anos e anos ou décadas à frente. E por quê? Porque se você investe numa empresa dessa forma, num setor resiliente e perene, significa que você não vai ter problemas de disrupção dessa empresa ao longo do tempo, né? Porque imagine você que investe numa empresa que a qualquer momento essa empresa ela pode ali deixar de existir porque o que ela produz já não é mais interessante para a sociedade. Então você que esperava ter uma renda crescente dessa empresa ao longo do tempo, você vai passar a ter uma renda zero, né? Já que a empresa vai ali começar a dar prejuízo e vai deixar de existir ao longo do tempo. Então, para empresas que você busca ter renda crescente, resiliente ali e levar ao longo dos anos, você tem que ter um setor perene e resiliente, tá? Então essa foi a quarta característica aí para você ter boas empresas aí pagadoras de dividendo. Então, em resumo, payout médio elevado, preço relativamente baixo em relação ao seu lucro, um PL relativamente baixo, crescimento consistente e uma empresa de setor resiliente e perene. E agora, eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma empresa que tem essas características, uma empresa que eu gosto bastante de investir, e vou mostrar para vocês aqui agora. Que empresa é essa? Essa é a Engie. O código da Engie é EGIE3. Então, a Engie é uma empresa que tem essas características. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olha aí. Primeira coisa da Engie aqui, crescimento consistente. Então a Engie tem aí essa evolução do lucro dela aí, desde 2008 até 2022, ela teve aí um crescimento consistente, né? Teve uma queda de lucro acentuada em 2021, mas já recuperou bastante. Mas mostra que a linha é de ascensão, a linha ascendente aí, ela está crescendo ano após ano. Óbvio que com alguma volatilidade, que nenhuma empresa cresce em linha reta, mas a Engie mostra uma grande evolução aí. Então, crescimento consistente, a Engie tem. Vamos ver uma outra característica, payout médio da Engie aí, ó. O payout médio dela é de 84,53%. Então, significa que ela tem uma consistência aí, ela distribui muito, um percentual muito elevado do lucro dela para os seus acionistas. Então, 84,53%. E um detalhe aí, ó. Atualmente, a Engie distribuiu 47,5%. Né? Então, ela distribuiu metade do que ela costuma distribuir. Por quê? Porque a Engie está fazendo altos investimentos agora para aumentar a sua renda no futuro. Tá? Então, ela vai aumentar o lucro no futuro e vai distribuir ainda mais dinheiro para os seus acionistas. Tá? Então, essa é outra característica dela aí. Terceira característica que a Engie tem é um PL relativamente baixo. Então, PL de 10,8. É um PL abaixo de 15, como eu falei. É um PL que também não está tão lá embaixo, porque a Engie é uma empresa com excelente qualidade e ela está fazendo investimentos agora para ter um crescimento maior lá na frente. E ainda assim, ela está distribuindo bons dividendos para os seus acionistas. E esse foi o terceiro, né? A terceira característica. E a quarta característica, obviamente, ela é de um setor perene e resiliente. O setor de energia elétrica não tende a ter qualquer problema nos próximos 20, 30, 40 anos. Aí a gente não vê nenhum motivo para a gente se preocupar, né, em ter esse problema com o setor de energia elétrica. Então a Engie é uma empresa perene e resiliente. Tá? Então são 4 características. Inclusive, se você quer se aprofundar mais aí na Engie e quer entender um pouco mais da empresa, como é que ela ganha dinheiro, né, quais são as perspectivas futuras dela, se vale ou se não vale a pena investir na Engie, eu fiz um vídeo completo com uma análise de Engie, vou deixar aqui para você assistir. Ó. Vai aparecer um videozinho aqui, você vai clicar e vai assistir lá o vídeo da Engie. E depois você me dá a sua opinião, o que é que você achou, se você gostou, se não gostou, se você investiria na Engie ou não.
Então, vai lá, veja o vídeo da Engie e veja se é para você ou não. Eu acho que é uma empresa bem interessante para quem gosta de dividendo, tá? E eu queria te fazer um convite aqui no final desse vídeo. O convite é: se você não tem tempo de escolher suas empresas, de fazer essas análises, de montar sua carteira de investimento, saber qual que é uma boa empresa, qual que não é uma boa empresa, a gente faz esse serviço para você se você assim desejar. A gente tem uma consultoria de investimentos, que eu falei no início, que eu sou sócio fundador da Evolio Consultoria de Investimentos. A gente tem uma consultoria que a gente presta esse serviço para vocês. A gente tem desde serviços ali de planejamento financeiro, a gente tem mentorias, caso você queira ter um consultor particular para você. A gente tem um serviço de wealth, que a gente implementa tudo para você, né? A gente faz a gestão da sua carteira de investimentos, adiciona os ativos que a gente pode adicionar ou elimina aqueles ativos que não são bons para você ter na sua carteira, e a gente vai gerenciando a sua carteira para você ter uma boa performance, para você ter o risco alinhado com aquilo que você está buscando e para você atingir seus objetivos. É a Evolio Consultoria de Investimentos. Se você quer conhecer um pouco mais dos nossos serviços, da nossa empresa, entender um pouco mais como funciona, bater um papo com a gente através do WhatsApp, você vai clicar no link que está na descrição desse vídeo. Clica lá, Evolio Consultoria de Investimentos, né, evolio.com.br, e você vai, né, ver todos os nossos serviços lá. E se você desejar ser o nosso cliente, a gente está... E se você desejar ser nosso cliente, eu vou ficar muito feliz em te receber, tá bom? Então vai lá no link, clica lá e conheça a Evolio Consultoria de Investimentos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.